A igreja de Colossos estava indo tão bem, ela tinha sido instruída. Mas o que acontece em Colossos é que as pessoas começaram a dar ouvidos às vãs filosofias. Interessante um fenômeno também aqui. E nas nossas igrejas? Quem aqui nessa noite, eu amo fazer essa pergunta porque eu vejo os rostos de vocês. Levante sua mão. Quem aqui nessa noite entrou com as orelhas? Eu amo fazer essa pergunta. Você entrou com as orelhas? Todo mundo entrou com as orelhas? Que bom. Eu faço essa pergunta, o pessoal faz. Óbvio, óbvio. Quem entra num ambiente como esse, numa sala de aula, num culto só com as orelhas, acontece um fenômeno. Entra aqui, sai aqui. O pastor pregou sobre o que domingo? Eu não pude ir à igreja, pregou sobre o que? Rapaz, olha, foi alguma coisa entre Gênesis e Apocalipse. Agora vocês vão entender muito bem quando a palavra de Deus nos diz, e Jesus Cristo repetia com ênfase, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. No Apocalipse vai dizer, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito está dizendo às igrejas, ou à igreja. O caso é que filosofias, todas elas geradas a partir do iluminismo, séculos XVIII, com força no século XIX. Essas filosofias, todas elas são humanistas. Essas filosofias humanistas, elas chocam o ateísmo. E de todos os lados e de todas as partes, hoje, rapazes e moças, meninos e meninas, senhoras e senhores, recebem sempre essas influências, esses ventos todos das filosofias. Não estão só embutidos, estão escancarados também muitas vezes. Numa série, num desenho animado, na sala de aula, com a queda do ensino, com a reforma feita na década de 60 no Ocidente, com o construtivismo, muita coisa foi destruída. Com essa reforma, as ciências humanas, que tem a ver com gramática, entender a linguagem, leituras dos clássicos, tudo isso foi deixado de lado, porque tudo isso significa passado, e nós vivemos do presente para o futuro. Com essas ideias todas, o que acontece é que rapazes e moças não sabem de três coisas: do que é belo, do que é bom e da verdade. Vocês percebem isso nas músicas, por exemplo. Olha, eu gosto muito de ouvir músicas. Pastor Cleiton e eu somos de uma geração de rádio. Eu vou começar, você continua, tá bom? Eu tenho tanto para te falar. É assim que a gente pega crente ouvindo música mundana. Mas que poesia linda é essa, como é grande o meu amor. Pode falar agora, gente. Teve uma irmãzinha que até fez assim, por você. A poesia de Casimiro de Abreu, a saudade que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância perdida, que os anos não trazem mais. Poesia, meus 8 anos. Passei hoje numa rua, vi lá, estava a foto de um poeta, Carlos Drummond de Andrade. Havia uma pedra no meio do caminho havia uma pedra. Aquele texto dele que João amava Maria, que amava José, que vai aquela confusão toda, que você precisa analisar com lógica, com clareza. Estamos perdendo o que é bom. Hoje qualquer lá vira sucesso musical. Hoje eu estou torcendo que apareça uma Jojo Nescau, porque eu não aguentava mais ouvir Jojo todinho.
Era um tal de um tiro para cá, um tiro para lá. Mas ela deu um show em São Paulo, esgotou tudo. Teve uma moça que queria assistir o show dela, pagou no câmbio negro R$4.000 o ingresso. Me desse 200, eu cantava a música todinha para ela. Letras pobres, autores fracos. Você entra numa livraria hoje, você diz, meu Deus, onde estão os bons livros, os bons autores? Tudo isso invadiu o sistema. E enfraquecemos nós evangélicos, porque nós sempre fomos tidos como um povo que pensava, lia, estudava. Mas também entramos nas filosofias, só que elas geram todas as ideologias que nos afastam de Deus. Quais filosofias estão tão perto da gente? Deixa eu ligar aqui, senão não funciona. Em primeiro lugar, eu destacaria o deísmo. Todo mundo no Brasil, até agora ou até então, é deísta. Deísta com D de dado. Se você passar daqui até a praia de Iracema perguntando para a maioria das pessoas, você acredita em Deus? Se você perguntar para 500 pessoas, eu diria para vocês que 400 ou mais responderão que sim. Não, eu creio em Deus, eu creio em Deus. Vemos isso no vocabulário popular. Se Deus quiser, graças a Deus. Agora o deísmo, ele não nega Deus, mas ao mesmo tempo é um Deus que não intervém e nem se importa. Então esse Deus está lá distante. Deus não tem tempo para você, então já que Ele não tem tempo para você, você também não tem tempo para Deus. Qualquer coisa substitui Deus para você. E o que vai acontecer? Deus está sempre distante e eu me distancio cada vez mais. Repito o que disse Hernandes Dias Lopes. Reverendo Hernandes disse, estamos numa situação tal que nós percebemos hoje que os nossos avós foram mais crentes do que os nossos pais. Os nossos pais mais crentes do que a gente. E a gente mais crentes do que os filhos da gente. O que será dos netos e dos bisnetos? O foco principal do sistema do deísmo é a consideração cristã. Ela fica apenas e distante, com o tempo não passando mais de uma tradição religiosa familiar. Antigamente nós víamos isso há não muito tempo atrás, mas no século passado, nós encontrávamos muito o pessoal falando assim, eu sou católico não praticante. Vocês já ouviram essa expressão? Mas hoje nós temos dois tipos de evangélicos. Temos os evangélicos não praticantes e os evangélicos alienantes. E os alienados também, por conseguinte. Não sabem de nada. Na verdade, é um deísmo prático, que vai ficando só numa tradição religiosa familiar, e todo mundo praticamente nasce deísta, mas no final das contas vai morrer ateu. Vai morrer ateu porque não sabem quem é esse Deus. Você já parou para pensar em Atenas? Atenas, o berço do conhecimento. Atenas, o berço da capacidade intelectual. Atos capítulo 17. Paulo chega a Atenas. E surpreendente é o fato de que naquela cidade com tanto saber, com tanto conhecimento, cidade de Sócrates, Platão, Aristóteles, da escola de Atenas, o que Paulo mais vai se entristecer é porque ele vai passar na avenida dos deuses. Tem Deus para tudo, Deus de todo jeito, tem até o Deus desconhecido. E ele pega daquele gancho para mostrar que, no final das contas, como dizia Blaise Pascal, o homem tem um vazio do tamanho de Deus no coração. Ele vai terminar falando lá no Areópago. Mas de que adianta tantos deuses? Do que adianta também um Deus que você desconhece? E quando Paulo vai apresentar esse Deus que vocês desconhecem, que só tem um pedestal ali, esse Deus invisível é o que eu estou proclamando a vocês.
E a vocês, e veja que coisa linda, como é que Paulo vai linkar a fé nesse Deus com Jesus Cristo. Esse Deus criou o mundo, criou o universo, nele nos movemos, nele. Então Paulo tinha uma visão, uma teologia, um coração, uma mente impregnados do poder e da glória de Deus na criação. Faz um mês, mais ou menos, que eu estava com o doutor Adalto, nós estamos falando para adolescentes lá no Pará. E como Adalto, com aquela capacidade dele, sabedoria dele, simplicidade dele, também é amigo dessa igreja. Adalto falava do Criador com tanta alegria, com tanto amor. Meus irmãos, nós estamos ficando muito secos, muito frios, muito calculistas. Nós não estamos vibrando com as grandes obras de Deus. Os céus proclamam a glória de Deus, mas a gente só fica olhando para baixo, para o umbigo, para a carteira, para o cartão do celular, para as preocupações. Vibre com o Deus Criador, e que você possa crer nele, o Deus que se revela, o Deus da teologia, o teísmo com T de tatu. É esse o Deus em que nós vamos ter uma dinâmica de compreensão para a vida. A maioria dos filhos dos crentes sabem de Deus, mas não tem nenhuma comunicação com Ele, nenhuma comunhão com Ele, e vão morrer ateus. Porque logo também se manifestará o ceticismo. Qual é o sistema filosófico? Uma definição rápida, prática do ceticismo é: não dá para saber se é verdade. Não dá para saber se esse livro é verdade. Quem me garante que na Idade Média não mexeram nesse livro? Quem não me garante que alguém foi lá e colocou uns livros a mais, ou tirou uns livros, ou foi lá para cá? Não dá para saber sobre a verdade. No ensino antigo, o ensino com base desde a origem grega, do pensamento que influenciou o Ocidente, era o bom, era o belo e a verdade. A verdade, ela é inegociável, a verdade, ela é decisiva, a verdade tem a última palavra, mas com todas as revoluções que houveram, principalmente do iluminismo para cá, o que é a verdade? Como que o eco de Pilatos. Mas o ceticismo já vai contra a verdade. Não dá para saber o que é verdade. O ceticismo também vai falar que você deve desconfiar de tudo, pois é impossível saber e confiar. E nós passamos com os nossos alunos 40 minutos numa sala de aula. Muitos desses professores, não todos, claro, mas tantos deles, passaram 40 horas com os seus alunos. Eu estava acompanhando uma série sobre educação que aquele programa fantástico fez. E todo domingo ele mostrava o dia a dia de um professor ou dos professores em um colégio no Rio de Janeiro. E o melhor professor que cativou todos os alunos era um professor de matemática. Conquistou os alunos amavam aquele professor. E aquele professor não está nessas palavras, mas está nessa direção, nesse sentido. Ele chegou a dizer assim: gente, a matemática, porque a matemática, quando nós éramos primatas que nem sabíamos somar 2 mais 2. Mas o que isso tem a ver com a aula de matemática? Mas vejam toda uma dinâmica. Quando éramos primatas que não sabíamos somar 2 mais 2. Em todo canto hoje vem toda a influência que você puder imaginar e desconfie de tudo, porque é impossível saber e confiar. O foco do sistema na prática é esse. Quem garante o que você diz e o que você crê? Vocês se lembram que nós falamos ontem sobre 9 pontos importantes que devem estar na escola bíblica dominical? Segundo ponto que nós falamos ali, nós precisamos treinar os nossos meninos na apologética. Saber defender a fé. 1 Pedro capítulo 3, versículo 15. Se alguém perguntar a razão da esperança que você tem, a palavra razão ali é de onde derivamos a palavra logos, de onde também vem a palavra lógica. Porque você de fato crê.
A nossa fé cristã é firmada na história. Não existe fé mais firme na história do que a fé cristã. Estava conversando com o pastor Cleiton quando vim a Cristo. Quando saí de ser filho de crente para ser filho de Deus, meu coração incendiou. Entrei numa livraria evangélica, comprei meu primeiro livro evangélico. Amei ler O Contrabandista de Deus, a história de irmão André. Falei para vocês, leiam biografias. Vocês vão crescer muito com biografias. Li, devorei, fui lá depois e comprei A Cruz e o Punhal, de David Wilkerson. Fantástico texto. Depois comprei Forge, Nick Forge, e fui lendo, e fui lendo, e fui lendo. Mas comecei também a comprar livros apologéticos. E o que marcou meu coração e aqueceu meu coração muito foi Mais que um Carpinteiro. Professor, não deixe de ler Mais que um Carpinteiro. Ele dá tantas dicas ali apologéticas boas. Eu devia estar no meu 2º ano científico, naquela época o ensino médio era chamado de científico, ou 2º grau, melhor dizendo. E o meu professor de biologia vinha com tantas ideias, e uma delas foi: como você pode afirmar que você crê? Eu tinha acabado de ler Mais que um Carpinteiro, mas, meus irmãos, foi como se o Fortaleza enfrentasse o Ceará. Ganhou fácil. Quem garante o que você diz e o que você crê? Leia Mais que um Carpinteiro, nem vou entrar tanto em detalhes para que você veja como você deve pensar apologeticamente. Também vai ser: rejeite qualquer dogma ou sistema de crenças. Rejeite tudo. Virão novos professores para cima dos seus filhos, com o rancor e a raiva de David Wilkerson. David Wilkerson escreveu um livro para crianças chamado A Magia da Realidade. E nesse livro, A Magia da Realidade, ele vai falar sobre a verdade. E ele vai tratar para meninos de 7 anos de filosofia neo-ateísta com o darwinismo, e as escolas de São Paulo estão adotando como livro básico para muitas crianças. O último capítulo desse livro desacredita e desmerece Jesus Cristo, o último capítulo desse livro. Assim, as crianças estão sendo treinadas a gotejar, de maneira gotejada, a não crer, não crer, não crer. E se você não prepara suas aulas, e se você não argumenta suas aulas, e se você não mostra o que é e quem é a palavra de Deus, em muita oração, com estudos, você vai perder essa geração. Uma terceira filosofia que vem forte. E você conversa com as crianças e já lhes disse que está havendo uma adultização das crianças. As crianças estão sendo sugadas na sua infância. E tudo isso vai ser da seguinte maneira: o relativismo, pegando emprestado até da ideia de Einstein. Não há verdade absoluta para nada. Se no ceticismo é desconfie, por outro lado, essa frente gelada e fria vai vir para o nosso povo jovem como não há verdade absoluta para nada. Quando o pastor da igreja diz assim, a palavra da verdade, porque Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, ele foi treinado ou instigado a pensar que não existe verdade absoluta. Pode ser verdade para você, mas não para mim. Então, essa geração está sendo treinada para isso. Tudo é relativo, tudo depende. E o foco do sistema, até mesmo dentro das nossas igrejas, e vemos isso pelo padrão de comportamento das pessoas. Nós não queremos ninguém alienado, nós não queremos ninguém esquisito, mas nós queremos pessoas conscientes da sua fé, imitando a Cristo. Monte a sua verdade e ela será verdade para você. Se na minha cabeça eu colocar no coração que eu sou uma mulher, eu sou uma mulher. Essa vai ser a minha verdade. E se você for contra a minha verdade, eu posso usar todo um sistema que estará favorável a mim para eu ir contra você. Foi que só uma senhora faxineira no Rio de Janeiro estava limpando o pátio da escola
e viu um rapaz de cerca de 16 para 17 anos entrando no banheiro das mulheres, das meninas. E aquela senhora disse: moço, moço, não, o seu banheiro é ali. Achando que ele tinha errado o caminho. Ele se sentiu muito ofendido. A senhora está me ofendendo. A senhora não sabe que eu sou mulher? E aquela senhora regalou os olhos. Não, você não é mulher. Me ofendeu. E logo veio a posição mais confortável desses tempos, que é o vitimismo. E logo 3 ou 4 alunos cercaram para consolá-lo, confortá-lo. Esse assunto foi parar na Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro. E aquela senhora foi despedida. Eu não vou estar brincando, nem estou brincando no que eu lhe digo, mas se você quiser colocar aí depois no Google, de um homem que virou cabra. Cabra mesmo, um animal. A história parece-me que é a seguinte, que o indivíduo estava cansado de ser homem. Aí, cansado de ser homem, ele quis virar mulher. Aí ele vira mulher, e depois de um tempo, disse: mas ser mulher é coisa muito chata. Mas já fui homem, não quero ser homem. Então ele fez uma opção de ser uma cabra. Ele entrou com um projeto que o governo inglês abraçou. E o governo inglês abraçou e pegou suas faculdades de engenharia para fazer, o nome é exoesqueleto, você sabe esse nome que é uma armadura? Uma coisa assim. Fez uma montagem toda que aquele homem pudesse vestir aquela roupa, vestir aquela forma, para ele poder subir serras, montanhas, coisas desse tipo, como os caprinos. E o governo inglês bancou essa experiência. Mas sabe onde ele quis ser cabra? Eu não vou dar essa ideia para você não, vai que você vai junto. Ele quis ser cabra nos Alpes suíços. E todo o sistema de hotel, de hospedagem, ele não comeu capim com as cabras não, viu gente? Depois do tempo de cabrice dele, ele ia para o hotel, tomava banho, dormia numa boa cama. É uma boa maneira de você conseguir umas férias nos Alpes suíços. Ele virou cabra. Mas se ele quisesse virar cabra mesmo, ele deveria dizer assim: eu quero ser cabra no Afeganistão. Aí eu queria ver, no meio do Talibã, não dava um berro, meus irmãos. Mas também vivemos isso no nosso meio evangélico, viu gente? Que a verdade lhe seja a melhor para você, lhe seja mais cômoda. É por isso que casamentos estão se acabando nas nossas igrejas, uma vergonha. Ninguém mais empenha a honra e a palavra. Não, naquele tempo eu pensava assim, que era para sempre, mas agora não. Aí vai seguir a ideia de Vinícius de Moraes, que o amor seja eterno enquanto dure. A verdade vai ser a melhor para mim. Se eu tiver com vontade de fazer isso, de ser isso, de sair com esse, com essa, com isso, então você vai fazer a sua vontade a mais cômoda para você. Se você quiser ter a oportunidade de roubar e dizer: não, isso não é roubo, isso aqui é uma apropriação de quem tanto rouba, quem rouba é ele. Estamos vendo acontecer mesmo e cada vez mais o individualismo. Agora não é só um ataque, gente. É desse, é do outro lado, é de outra frente. Dificilmente você vai encontrar nas séries, nos filmes, um casal casado, bem casado, de papel, até o fim da história. Que se ame, que se respeite. É sempre um traindo o outro, é sempre um saindo com a outra pessoa, e vai isso desde cedo. Nos acostumamos com os adultérios e com as traições. Não corremos mais de vergonha. Achamos isso o que é hoje o novo normal. É o videogame cheio de imoralidade, cheio de sujeira. É menino viciado em videogame o dia todo. No individualismo, enquanto eles montam ali, você existe para ser feliz ao seu jeito, ao seu modo. A ideia principal é que todos e tudo girem em torno de você e de suas vontades. Seus meninos estão cheios dessas vontades.
Suas meninas estão cheias dessa vontade. Nessas séries todas, quem é o esperto, quem pensa a solução, quem encontra solução, são os bem mais jovens. Os pais também são apresentados e representados muitas vezes como os imbecis e os palermas. E os nossos meninos estão indo junto porque está faltando a palavra, está faltando o ensino, está faltando mostrar como é que um homem é desde cedo. Está faltando o homem. Está faltando o homem na formação e na informação e no acompanhamento. Também o foco é... Aí deu uma pausa ali, mas eu vou falando aqui. No individualismo o foco é: saiba pensar estrategicamente. Saiba pensar estrategicamente. Depois, quando voltar, ele coloca o slide completo, vocês fotografam. Desde cedo, mente arguta, rápida. Que proveito eu posso tirar dele e dela, dessa amizade, para mim? Mentir não vai ser mais pecado, vai ser uma estratégia, vai ser uma conveniência. Saiba pensar estrategicamente no individualismo. No individualismo, que é o egoísmo, sabemos disso. Saiba usar, saiba manipular, e quando for a hora, saiba descartar as pessoas. Eu não sei se está aqui um livro, mas recomendo para vocês. Urgentemente nós trazemos aulas de ética, moral, amizade, também dentro desse tema, na Escola Bíblica Dominical. Tiago Abdala, um jovem pregador, pastor e professor da Palavra da Vida no Pará. Ele escreveu um livreto maravilhoso falando sobre amizade. Está faltando amizade nas nossas igrejas. E, infelizmente, nas nossas igrejas, muitas vezes, já temos visto isso, que os amigos mais chegados e os melhores, até são os lá de fora. Quantas vezes aqui dentro impera falsidade, cinismo. Nós temos que ensinar como é que um homem se comporta e se porta, como é que uma mulher se comporta e se porta, desde o começo. Nós precisaremos pegar um livro desse, como o do Abdala, e nós precisaremos transformar isso em estudos práticos para os nossos adolescentes e pré-adolescentes, e desde criança também. Nossos melhores amigos serão os amigos da infância. Não tenha dúvida disso. Quando você encontra seu amigo de infância, parece que o tempo volta e vocês continuam a conversa dali de onde pararam. Agora, alguém já deve ter achado aí, né, gente? Se achou, mostra aí, faz uma telinha para o pessoal. Então, no individualismo, vai estar sempre isso. Saiba usar estrategicamente as pessoas. Ame-se e ame-se muito. Meus irmãos, esses são os nossos dias, são os nossos tempos. Nos nossos argumentos nós não conseguiremos. Na nossa experiência, isso eu tiro de letra, nós não conseguiremos. Precisamos de oração, precisamos reforçar a reunião de oração, precisamos chegar mais cedo como professores da Escola Bíblica Dominical para orarmos por nossos alunos. É uma guerra intensa e imensa. Também nós vamos ter, em consequência dessas filosofias todas e tantas, nós vamos ter o hedonismo. O hedonismo é viva para o prazer. A ideia principal é: a vida é curta, aproveite. Agora junta um individualista, que está bem consciente disso. Com as oportunidades do hedonismo, só o Evangelho, o poder de Deus, para pegar esse pecador e trazê-lo ao arrependimento. Senão ele irá longe nos seus caminhos, maus caminhos. O foco sempre vai ser: divirta-se, dê vazão ao que você é, e o que você gosta, e o que você sente. Queira mais e mais disso que está te fazendo feliz e alegre. E junte-se aos que lhe proporcionam prazer. O tempo todo e todo instante você nasceu para ser feliz. Aí vem ideias de coach, dizendo que você é o alvo, o centro do coração de Jesus. Meus irmãos, tem muita besteira sendo dita,
e pessoas sendo levadas por falsos mestres. Mas no final das contas, vem a tristeza, vem a decepção, vem a frustração. O autor do texto de Eclesiastes já dizia: no final não dá em nada. No final corri atrás do vento. E no final a vida vai ser um grande nada no final. Aí vem o niilismo. Esta é a geração das pessoas mais niilistas da história, mais desanimadas da história, mais apáticas, mais azedas, mais dependentes de outras pessoas, que sejam os terapeutas, ou até mesmo de medicamentos. Já que nada existe como verdade, como princípios e como valores, eu estou à deriva. Mas o ceticismo me levou para isso. O hedonismo, enquanto me diverti, enquanto valeu, enquanto durou, eu gostei disso. Quando fui repreendido, eu respondi com: é a sua vida, cuide da sua vida, eu cuido da minha. É verdade para você, não é para mim. Nada existe mais como verdade, como valores e como princípios. Mas o foco desse sistema não é levar a pessoa ao arrependimento. É, pelo contrário, afastar cada vez mais de Deus. E agora as pessoas vão desconfiar raivosamente de tudo que cheira à tradição. Por isso que lhes disse ontem que a fé na infância é real, é bonita, mas ela não acompanha a pessoa. Se ela ficar uma fé infantil, ela vai ser contaminada aqui, de tal maneira que agora, quando o pai disser: meu filho, vamos aqui ler um trecho da palavra de Deus no café da manhã, ou alguma coisa assim, ele até torceu o nariz, mudar de humor. Essa geração está sendo inundada com valores tradicionais, são desprezíveis. Despreze o pai, despreze a mãe, despreze o professor, despreze o diácono, despreze o pastor, despreze a igreja. E tenha e mantenha uma visão pessimista de tudo, e principalmente do que cheirar fé e do que for fé. É por isso que pessoas estão entrando em colapso. É por isso que o maior número de pessoas que estão recorrendo ao suicídio é o pessoal que chega no máximo a 35 anos. Idade perigosíssima, faixa perigosíssima, dos 15 até os 35 anos. Uma faixa de 20 anos aí, onde as pessoas estão se matando, mas vocês nunca tinham ouvido falar de suicídio infantil. Nos assusta que hoje, numa cidade como Fortaleza, onde um caso de suicídio era raríssimo, hoje você deve conhecer uma família onde já teve um suicídio. Ou no seu bairro teve. Tem acontecido também nas igrejas. Porque quem aguenta viver distante de Deus? É a famosa frase de Agostinho: fomos criados por ti e para ti, só encontramos descanso quando estamos contigo. Mas quando as pessoas vivem um sistema em que você vai desprezando os valores, vai desprezando as famílias, quando você realmente mantém uma visão pessimista de tudo, de que adianta viver? Quando chega setembro, o nosso Ministério Pequenos Passos, nós também fazemos parte da campanha Setembro Amarelo. Então eu falo muito em escolas, falo em locais, falo em igrejas, alerto os pais. Nunca me esqueço que eu cheguei numa cidade do interior de Minas para falar sobre Setembro Amarelo, mas eu não sabia que na semana anterior, uma menina de 17 anos se suicidara. A cidade estava muito triste. Os comentários ainda eram que a menina se suicidou, se jogou de um andar muito alto, em profundo desespero. Nada mais fazia sentido, a vida era um grande nada. Aquela menina se joga, mas ela cai em pé. E com o impacto, todos os ossos dela vão quebrando. Todos os ossos dela vão quebrando. Mas ela ainda fica viva. E agora ela está um bolo de carne sem forma. Chegam pessoas para ajudar, ela está urrando.
A mãe ainda desce para vê-la. E a última fala daquela menina é em desespero: mãe, não me deixa morrer. Não tinha mais o que fazer. Morreu. Os nossos meninos e meninas são candidatos ao desespero também nesse ponto. Nietzsche, Friedrich Nietzsche, tão conhecido, tão badalado, filho de pastor. Quando jovem ele entrava em crises tremendas, crises de doer a cabeça. Ele deitava no colo da mãe e dizia: mãe, leia a Bíblia para mim, leia a Bíblia para mim. Vocês conhecem Gilbert Chesterton. Chesterton conviveu com Nietzsche, foi do mesmo tempo, na mesma cidade. No seu livro Ortodoxia, Chesterton diz literalmente sobre Nietzsche: quanto a Nietzsche, ele está num asilo aqui na descida de casa. Terminou louco, mas ele já criticando toda forma possível de esperança. Por vezes as pessoas não querem ouvir a verdade porque não desejam que as suas ilusões sejam destruídas. Ataque contra a verdade. Seus meninos receberão constantemente, seus jovens constantemente, ataques contra a verdade. Vão dizer que a fé é uma ilusão. Não é à toa que 62% dos rapazes e moças que adentram na universidade perdem a fé quando saem dela. Aí vem o existencialismo. Enquanto eu vivo como eu vivo para mim totalmente. Essa filosofia tem como meta: viva para a sua liberdade total. Não dê satisfação a ninguém. E saiba se impor. Saiba colocar a sua liberdade acima de tudo, os seus direitos. Essa é a geração que mais tem direitos, mas não corresponde em nada nos seus deveres. E sabe, una-se a quem viver e pensar como você, porque vocês juntos, vocês serão cada vez mais fortes. E a força de vocês compra e vende de tudo. A força de vocês que querem viver no hedonismo, que querem viver no individualismo, que querem viver no prazer, que querem viver no existencialismo, tudo a parte de Deus, vocês conseguirão fechar a avenida mais importante do Brasil para desfilar com orgulho. Correntes do existencialismo. O existencialismo tem o seu fundamento mesmo e forte e bom no fundamentalismo, no existencialismo cristão de Søren Kierkegaard. Søren Kierkegaard, no seu tempo, viu a igreja se esvaziando, se enchendo de filosofias vãs. As pessoas não vinham mais orar, não vinham mais buscar a Deus. Os cristãos como Kierkegaard, Karl Jaspers, Gabriel Marcel, exigiam que a existência não tem origem no nada. Como para os ateus, algo origina essa existência e esse algo é Deus. Nessa época, o darwinismo estava em alta. As ideias de Aldous Huxley estavam invadindo a Europa. E ele dizia: voltem, voltem para Deus. Existência é de fato predeterminada por uma intencionalidade com uma funcionalidade. Deus não lhe colocou no mundo à toa. A isso tudo eu diria e colocaria aí embaixo Isaías 43:7. Nós existimos para o louvor da sua glória. Como disse Paulo em Atenas, nós nos movemos, nós respiramos, nós fazemos tudo porque é Ele quem nos faz assim e viver dessa maneira. Não só vivemos com uma intencionalidade, mas com uma funcionalidade. Mas junte todos esses sistemas humanistas, reforçados, batalhando sempre. Como é que esses homens vão existir como maridos? Como é que essas mulheres vão existir como esposas? Como existirão como pais? Como existirão como filhos? De onde nós prepararemos e vacinaremos os nossos meninos contra isso? Na palavra, pela palavra, com um bom planejamento, com um bom currículo, voltado em apresentar desde cedo, gotejando a doutrina de Deus,
desde o departamento infantil. Nós vamos dar uma pausa nesse slide aqui. O existencialismo, ele depois vai ganhar forma de ateísmo, do tipo, eu vivo para mim, por mim, e eu sou eu. Vocês vão ver muito disso em Heidegger, e principalmente no pedófilo Jean-Paul Sartre. As pessoas são responsáveis pelas suas próprias ações. Aí você vai ver isso na prática, seu menino se voltar para você e dizer assim, pode deixar muito bem que eu sei viver minha vida. Pode deixar de se preocupar que eu sei o que estou fazendo. Eu só quero o melhor para mim. O homem, ele é um projeto em construção e o homem é seu único juiz. Paulo, escrevendo a Timóteo, disse nos últimos dias, pessoas serão assim, assim, totalmente desfiguradas, por terem cauterizada a mente e a consciência. Se no lado cristão a existência é predeterminada para uma intencionalidade, por uma intencionalidade e funcionalidade, nos dias de hoje, como uma catarata que desce e causa estragos, cada pessoa é aquilo em que se torna, consoante aquilo que faz. Exista para você e só para você. Amanhã continuaremos com o empirismo, mas o empirismo científico. Será nosso próximo assunto e amanhã terminamos esse nosso tempo juntos com Escola Bíblica Dominical. Eu não sei se teríamos tempo, pastor, amanhã para perguntas e respostas, mas estou procurando adiantar matérias para vocês do que a gente vê na prática, no dia a dia, e como a gente deve proteger, preservar e amar a Escola Bíblica Dominical. Vamos nos colocar de pé. Antes de passar a palavra ao pastor Cleiton, vamos orar. Senhor, tantas coisas que nós nos assustamos, tantas coisas que nós temos visto, mas quando essas coisas são trazidas junto, olhamos para nós e dizemos o que é que nós podemos fazer. Graça de Deus e graças ao Senhor Deus, que podemos agir e podemos dizer como o apóstolo Paulo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Ajude-nos a pensar uma boa dinâmica para a nossa Escola Bíblica Dominical. Ela não precisa ser mudada, alterada, transformada, ela precisa ser dinamizada. Porque tem um livro que é mais atual de todos. Tem um Senhor que está vivo. Tem o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Nós não precisamos melhorar nada. Nós precisamos nos render ao Senhor pedindo por sabedoria. Para lidarmos com esses dias maus. Para treinarmos jovens a quando forem adultos, saberem ser adultos, irem por onde forem como adultos, saberem se portar com sabedoria. Senhor, abençoe a infância dessa igreja e das demais igrejas aqui representadas. Que esses meninos venham a ser maridos exemplares. Que essas meninas venham a ser mulheres de Deus. E que os seus lares sejam protegidos com o bom ensino, com a santa doutrina, com a convicção que vem do entendimento, que vem com a compreensão. E nós lhe damos graças pela Escola Bíblica Dominical. Em nome de Jesus. Amém.